Senhor faz, Ele fez, Ele sempre fez. Sempre havia graça e compaixão por detrás daquela palavra negativa. Querendo dizer que se eles ouvissem aquilo que era considerado negativo e seguissem aquilo, haveria um resultado positivo. Aleluia, aleluia. Mas isso é o que faz de Jeremias, na minha mente, um dos maiores profetas de todos os anos que ele profetizou em Judá. Ninguém ouviu suas palavras. Ninguém. Olha, é fácil pregar quando estão batendo palmas. É fácil pregar quando estão levantando as mãos e dando aleluia. É fácil vir para a igreja toda semana e entregar seu coração e a sua alma quando você sabe que alguém está do seu lado. Mas é algo diferente se levantar dia após dia. E Jeremias e seu ministério se envolvem, na verdade, é a mesma palavra de João Batista: se arrependam, voltem para o Senhor. É outra coisa se levantar ali dia após dia, após dia, após dia, após dia, proclamando a palavra de Deus e nem uma pessoa escutar o que você tem para dizer. Isso é fé. Isso é um homem de Deus que diz: não importa se eu sou rejeitado, não importa se ninguém quer ouvir o que eu tenho para dizer, eu vou pregar o que Deus me manda pregar, eu vou dizer o que Deus me manda dizer. Ele era rejeitado, ele foi colocado na prisão, ele foi lançado em um vaso, ele foi exilado ao Egito, morreu ali. É quão ruim o povo de Deus tinha se tornado. Eu quero te dizer, o que mais atrapalha a obra de Deus é a igreja em apostasia. O que mais atrapalha que o evangelho seja levado adiante não são os bêbados, não são os liberais, não são os ateus. Quem se importa que um tolo tenha a dizer? O maior problema são pessoas que carregam uma Bíblia de alguma tradução estranha e eles vão para uma igreja onde o pregador sai dali com jeans e chinelos. Paz, galera. Queremos amar a todos. Eu amo a todas as pessoas. Olha, eu amo todo mundo no mundo, até mesmo aqueles que venham cuspir em mim, mas eu amo eles o suficiente para dizer para eles que se você não se arrepender dos seus pecados, há um lugar chamado inferno, e que é um lugar de julgamento esperando ali para todos que rejeitam o Senhor. Mas se você vier e se ajoelhar e se humilhar, o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, vai limpar você de toda injustiça. Aleluia! É fácil ir nessa quando ninguém te escuta. Verdade, um homem de Deus que sabe que é ouvido, que ouviu de Deus. O Senhor tinha prometido a ele, o Senhor disse, primeiro ele disse: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Aleluia! Esses são, você querendo acreditar ou não, essas são as mesmas palavras que o Senhor falou comigo em 1975. Me preparando para sair da escola bíblica, eu e o Deb estávamos nos casando, sem saber, e eu não tinha a menor ideia do que fazer. Eu vivia no terceiro andar, no meu dormitório, e logo do outro lado era a sala de oração, e eu me levantava à noite, nas últimas 2 semanas de escola, e eu ia até ali, nunca ligava a luz, e eu me deitava ali, esperava ali, dizia: Deus, eu não sei o que fazer. Eu volto para a escola, eu termino minha educação, eu arrumo um trabalho, o que é que eu tenho que fazer? Olha, eu estava sentado ali pensando nos negativos. Eu não consigo cantar, eu não consigo tocar um instrumento. Eu já disse isso várias vezes, mas eu vou repetir porque é engraçado.
a minha mãe tentou, ela sabia que eu podia aprender a tocar o piano. E ela, todo lugar que íamos fazer um avivamento, depois que nós nos mudávamos, ela encontrava um professor de piano. E eu tinha que fazer aulas de piano. E eu nunca me esqueço o dia, eu nunca vou me esquecer do dia que um dos maiores dias da minha vida, Pontiac, no Michigan, um subúrbio de Detroit, estávamos fazendo uma conferência lá e nos colocaram em uma casa alugada, tinha um piano ali e eu estava bem, 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 bem. E o meu pai entrou ali, tinha acabado de voltar da igreja orando aquele dia pelo culto da noite. Ele entrou, passou, ele parou, colocou a mão dele no meu ombro e falou: filho, se você não nasceu com isso, não é para você. E eu disse: aleluia! Olha, eu ia ter chorado, sério mesmo. A pior coisa que você pode fazer é tentar fazer algo que você não pode fazer. Me ouviu? É como alguém que pensa que pode cantar. E eles se levantam na frente de uma congregação e não conseguem. Eles nem sabem qual é o tom. É como se estivessem arranhando um quadro negro. E todo mundo, olha, a mãe está falando: você canta muito bem. E a mãe nem consegue ouvir música. A melhor coisa que pode acontecer é alguém chamá-los para o lado e falar: para, você não tem como cantar, você não está ajudando a obra de Deus. Olha, como eu estava pregando em uma igreja, isso, olha, se pode acontecer, acontece na igreja. Estava pregando nessa igreja e toda a noite, olha, eles não sabiam como fazer o culto e de repente piorando, cada vez mais piorando. E eles falavam: olha, o irmão tal e tal, venha cantar. Ninguém aguentava cantar ali. Ninguém conseguia cantar. E a última noite, no domingo à noite, e como eles me apresentavam, o pastor subia até ali e falava: vamos ter mais uma canção. E eu pensava: meu Deus, é muito especial aqui. Porque era muito ruim, estava só piorando. O que era mais engraçado, eu estava sentado ali e os visitantes estavam pensando: o quê? E o pessoal lá de dentro. E os visitantes, eles não conseguem cantar. E ele dizia: vamos ter mais uma apresentação e nosso evangelista vai subir para pregar. E esse cara sobe ali e, olha, uma pessoa não pode cantar, você pode dizer assim, quando eles falam assim: ore por mim enquanto eu estou tentando cantar. Isso é muito claro. É melhor você começar a orar e orar rápido. E ele começa a canção, e na época das fitas, e era meio que, não era muito boa, então fazia assim, você escutava meio que devagar, e ele começa a cantar, e a canção, honestamente, Deus é minha testemunha, a canção dele, e eu tenho que depois pregar, depois que ele terminasse: quando eu morrer e ir para o céu, será que meu cachorro vai estar lá? Será que ele vai correr nas ruas de ouro? E eu estava ali pensando, e finalmente ele terminou a canção, e eu tinha que pregar depois, e eu estou sentado ali, olha, honestamente eu disse: Senhor, isso vai ser uma boa hora para o Senhor voltar. Como é que você prega depois de uma canção de um cachorro morto no céu? Que não vai acontecer. E eu andei, subi ali no púlpito e fiquei olhando e pensei: muito bem, vamos fazer assim, vamos começar de novo. Se levantem. Todos se levantaram. E como eu disse, eu não consigo cantar. Eu falei: será que alguém pode cantar Graça Maravilhosa? E finalmente alguém ali, eu falei: vamos adorar. E o tempo inteiro eu estava orando: Senhor, tira esse espírito do cachorro daqui, para pregar nessa noite. Era muito ruim. Não tente fazer algo que você não foi chamado para fazer. Jeremias foi abusado verbalmente. Ele era odiado. Ele era desprezado. Mas a realidade é que quando você estuda a palavra de Deus, quase que todas